E agora a gente fala então do Flamengo. Cara, assim, ó, muita gente que seca, né, rivais que secam o Flamengo, fala assim, agora durante a Copa América acabou o campeonato do Flamengo. E não, o Flamengo se manteve vivíssimo no campeonato. Por isso que eu tô dizendo que é uma façanha. Porque perdeu jogadores importantíssimos e conseguiu se manter ali vivíssimo a gente tem que ver na o contexto. ponta da tabela. É a última imagem que fica para a maioria, mas se você, esse período foram 9 jogos, não foram 2 jogos. Foram 9, não foram 2. Só que para o torcedor, a imagem que fica é a última. Empate com o Cuiabá e derrota para o Fortaleza. Eles não vão voltar atrás. Que cria uma expectativa muito grande dos 2 jogos dentro do Maracanã, somando muitos pontos. Mas foi também ganhar um jogo no apagar das luzes do Bahia, que nem atuou tão bem, foi buscar um empate no apagar das luzes contra o Furacão na Arena. No fim das contas, eu acho que os 2 últimos jogos sem vitória equilibram, trazem uma certa justiça assim, ao desempenho do Flamengo, que foi bom. Qual o aproveitamento nesses 9 jogos? 63%. Pô, extraordinário. 5-2-2. 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Eu acho que até a comissão técnica, cara, quando traçou os planos, devia ter esse número aí na visão mais otimista de aproveitamento durante o período de Copa América. Porque o torcedor ele sempre vai olhar para o 4-1 contra o Atlético lá em BH, né? Sim. O treinador do Flamengo entrou dentro do Maracanã, por exemplo, o Flamengo tem que ganhar de todo mundo. E essa é a realidade, porque é um time muito forte dentro da sua casa, né? Mas é natural também, porque o desgaste acontece, né? Durante a Copa América, o Flamengo só não liderou em 2 rodadas, cara. Vai estar até o final aí. E tá nas cabeças, perdeu agora a liderança, sabe? Assim, eu acho que é façanha. Ele saiu ileso desse período. Saiu ileso, façanha. Tinha que perdeu 2 jogos, perdeu, mas ganhou 5. Foi o mais desfalcado e sobreviveu. Tá retornando agora, né? E agora vai ter o retorno deles, O retorno Cruz, deles. o Arrascaeta, Sim. Varela. O Gabigol entrou ontem aos 22 minutos do segundo tempo. O Flamengo tinha, naquela altura, 3 centroavantes em campo, né? Pedro, Carlinhos e o Gabigol. O Carlinhos entrou depois, né? Carlinhos entrou depois? O Carlinhos entrou... Carlinhos entrou depois. Tá certo. Mas terminou o jogo com 3 centroavantes. Sim. Como é que você avalia a participação do Gabi ontem, Led? Então, ele entrou pelo lado direito, né? O Tite pediu para ele jogar pelo lado direito, onde ele já jogou. O Carlinhos com o Pedro pelo centro e o Matheus pelo lado esquerdo. Matheus Gonçalves, que fez um bom jogo, o menino, que o Tite, principalmente no primeiro tempo, que o Tite apostou ontem. Cara, eu acho que ele tentou organizar o time, ele tentou se juntar ao Pedro e ao Carlinhos em alguns momentos, fez um gol que poderia ter sido decisivo, se não fosse o joelho dele, saiu comemorando muito, só que a assistente acertou na marcação do impedimento. Eu acho que ele fez um jogo ok, correto. Me pareceu mais focado. Eu acho que ele está com um caminho... Achei um jogo correto também. Achei um jogo correto, ele não atrapalhou. Eu acho que ele tentou ajudar no que ele podia. Esse é um grande ponto quando a gente fala que o jogador, quando ele está esvaziado de todos os problemas internos, quando se decidiu, tomou a decisão, ele vai continuar, vai até dezembro, acabou. Ele volta, cabeça livre. Eu acho que o Gabriel voltou a jogar o que ele sempre jogou, entendeu? E quando o jogador vai para campo, várias coisas para resolver, várias coisas, umas incertezas, e não é legal. Nós jogamos futebol, a gente sabe. Para jogar futebol hoje, para a intensidade que joga, você tem que estar com a cabeça limpa. Não adianta, porque você não consegue ter o mesmo rendimento. Então eu fico feliz, né? Até mandei uma mensagem para ele, porque é importante. A gente torce para que o cara tenha sempre alto nível, porque faz bem para o treinador também, né? Eu concordo com o Rizek sempre fala isso. A questão do Flamengo passar esse período aí, com que os pontos em 63% dentro do campeonato, né, não é fácil, não. Com todas essas dificuldades, o Flamengo vai brigar aí até o final por tudo que vem fazendo. E o Gabigol deixou bem claro ontem, na entrevista que deu depois do jogo, que a situação está clara e cristalina para todo mundo. Dá uma olhada. Vocês sabem mais ou menos, né? Eu acho que vocês não sabem tudo. Muita gente fala muita coisa que não é verdade. Foi em comum acordo, né? Essa decisão de eu não ir para os jogos. Não foi um afastamento, não foi algo desse tipo. Mas muito feliz em voltar. Estava treinando todos os dias com meus companheiros. Só não ia convocado para o jogo. Mas me senti muito bem, me sinto pronto para poder ajudar o Flamengo. Tenho um contrato com o Flamengo, né? Até dezembro. Então, como todos sabem, eu vou ficar até dezembro. E aí a gente tem algum tempo para poder conversar sobre isso com o Flamengo, com outros times. Então isso está em aberto.
mas isso é muito mais com meu pai, com o meu empresário. E meu foco mesmo é poder jogar, criar ritmo de jogo novamente, quem sabe ter uma sequência, é o que eu venho buscando. Por um ano, com um aumento salarial de 50%. O empresário e o Gabi rechaçaram a proposta, não acham pouco, só um ano. O Palmeiras já entregou um pré-contrato para ele, não obteve a resposta ainda do Gabigol. E enquanto isso, vida que segue. Como eu vi essa semana do próprio Flamengo, futebol, cara, as coisas podem mudar na semana seguinte. Se aquela bola entra e o Flamengo empata com o gol dele, naquele momento, já nos acresce. Eu acho que o principal... Não parece provável que ele vai ser um protagonista com o Tite. Não parece provável, mas é futebol, cara. Mas o principal que ele tem que focar é a atitude, isso aí. É o que ele sempre mostrou. O sentimento quando ele entra é que alguma coisa vai acontecer. De boa, sabe? Eu tenho esse sentimento, sabe? Eu achei que ele vai aparecer, que ele vai fazer uma... Eu achei que ele estava leve ontem, porque assim, nem ele, nem o Dudu estavam convictos da possível troca, que acabou sendo rechaçada também pelo Flamengo. Cada um segue onde está, pelo menos até os próximos capítulos. É o que a gente tem. Desculpa, Dara, acabei te cortando, cara. Não, é isso. Ele tem que ser profissional, como sempre foi. Atitude boa, jogar bem ou mal, mas ele é o que mostrou, o torcedor que é isso. E o que a gente espera. Eu volto a repetir. Quando ele joga, quando ele entra, o time tem outro sentimento, a gente que assiste o jogo tem um sentimento de que vai acontecer alguma coisa positiva, sabe? Que ele vai fazer um gol, vai fazer uma jogada, vai fazer um lance, ele vai participar de alguma coisa. Então esse sentimento ele não pode perder. São duas análises aí que a gente tem que fazer. Uma do jogo, ruim, ponto. Não tem que discutir. O Flamengo jogou mal, perdeu. Tem, claro, aí um impacto também da sequência de partidas sem vários jogadores. Ontem o Flamengo não tinha os 4 uruguaios, não tinha o Cebolinha, não tinha o Bruno Henrique. Quer dizer, são jogadores importantes, né? E na ausência de um, você não tem o outro. E uma sequência muito grande com os mesmos caras jogando todos os jogos praticamente. Você vai tendo um desgaste. Isso tem um impacto evidente, né? Você não consegue fazer um revezamento. Foram 9 jogos assim, é muita coisa. Mas dá para fazer melhor. A atuação foi ruim. Eu achei até de sábado mais compreensível contra o Cuiabá, 3 dias depois do jogo contra o Atlético em Minas Gerais. Mas dessa vez tiveram 5 dias de recuperação e o time se comportou muito mal e perdeu o jogo. Aí a outra análise é a do combo Copa América, né? 9 jogos, o Flamengo fez 63% dos pontos. O objetivo era não ficar longe do líder. Dava para ficar até na liderança, perdeu a liderança, mas está a 2 pontos do Botafogo, que lidera, e a 2 do Palmeiras, que é o segundo colocado. Estão separados aí pelos critérios de desempate. Então, acabou sendo bom para o Flamengo. Porque o Flamengo podia estar hoje na situação, por exemplo, do Atlético Mineiro, que também perdeu jogadores para a Copa América e lesões e suspensões e despencou no campeonato. Não tivesse vencido São Paulo ontem, o Atlético estaria na parte de baixo da tabela, abaixo do 10º lugar. E está longe da liderança, né? Então, acho que no final das contas foi bom, mas a mensagem final foi ruim, né, com esse time. E fica evidente que faz muita falta. Não adianta. O elenco é farto. Sim, o elenco é farto quando está completo. Aí você tem todos os jogadores, você consegue revezar, você consegue... perde um jogador machucado ou 2, você tem ali como compor. Jogador importante, quero dizer. Não reserva do reserva. Tem 10 desfalques. De repente 8 são reserva, não muda tanto. Mas eram jogadores titulares, né? Os 5 que foram para a Copa América, o Pulga voltou a 2 jogos e meio, digamos assim, né? Que um jogo ele entrou na metade... seriam titulares hoje. O Vinha jogaria tranquilamente, ainda mais porque o Ayrton Lucas não estava em boa fase. O Varela era titular quando foi convocado para a seleção do Uruguai. O De Arrascaeta também, o De La Cruz também, o Pulga também, o meio campo inteiro. Então você perde muito, né? Agora o Tite vai ter 9 dias até o jogo contra o Criciúma, porque o Internacional teve que adiar a partida que seria a próxima do Flamengo para jogar contra o Juventude, uma partida atrasada, né? Já jogou pela Copa do Brasil com o Juventude, agora vai jogar em Caxias do Sul pelo Brasileiro, e tem jogo também da Sul-Americana, né? Na sequência. Então, por isso, vai adiar esse compromisso que teria com o Flamengo. E aí o Tite vai ter 9 dias até voltar a jogar contra o Criciúma dia 20. O jogo vai ser em Brasília, porque o Maracanã agora vai passar por uma recuperação prevista, né, no começo do ano do gramado, né? Aproveitar essa pausa. Então, essas são 2 análises. Atuação ruim. Ainda assim, o time finalizou muito, teve chances até, poderia ter tido um pouco mais de sorte, um pouco mais de competência, né? Mas o combo Copa América foi bom. Mas a imagem final, a sensação final foi ruim pela atuação. E o Tite, já é antigo isso no Tite, isso é uma coisa que ele precisava rever. Demora muito. Essa questão da hierarquia para ele é um pouco demais, sabe? Então você tem um jogador como o Léo Ortiz, que entrou no meio campo, fez boas partidas, e é talvez o melhor zagueiro que o Flamengo tem hoje.
né? E o Léo Ortiz não joga, porque o Fabrício Bruno é intocável. Aí ontem ele tirou durante o jogo, pôs o Léo Ortiz. E tirou também o Davi Luiz, colocou o Léo Pereira, mas acho que por conta do desgaste do Davi Luiz no final. Mas está na hora dele colocar o Léo Ortiz como zagueiro. Ele não é volante, ele quebrou um galho ali, não foi mal. No geral, até que teve um bom desempenho, mas tem que jogar na zaga. Ele foi contratado para jogar. Queria tanto esse jogador, convocava o jogador, e agora não escala o cara. Porque tem essa coisa da hierarquia, tem todo um ritual para o cara. Tem isso, a barra acabou, meu irmão. O cara não está bem, o outro é melhor, joga e ponto final. Eu imagino que na volta agora o Vinha vai jogar na lateral esquerda, partindo do princípio de que tenham condições. O Varela não sei se volta, porque o Wesley fez até bons jogos, né? Então aí vai ficar uma dúvida. Está na hora do Léo Ortiz formar a zaga com o Davi Luiz ou Léo Pereira. Hoje seria com o Davi Luiz, me parece. E o meio campo, Pulgar, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz. Cebolinha na frente com o Pedro. Esse é o time que acho que ele parte desse time a partir de agora. E aí vai ter uma questão também que é o seguinte. Durante esses 9 jogos, 9 rodadas, por parte da torcida, houve muito entendimento da dificuldade do time, que o importante era pontuar. O Flamengo não jogou bem contra o Bahia, não jogou melhor que o Bahia e conseguiu a vitória. Contra o Fluminense foi melhor, mas teve dificuldades. O Flamengo não fez jogos excelentes, mas não era isso o mais importante com tantos desfalques, e sim pontuar. Pontuou. Teve contra o Atlético, sim, um grande jogo, foi o melhor jogo. Logo depois fez um ponto em 6, jogando em casa contra Cuiabá e Fortaleza. Mas agora vai haver uma cobrança também de qualidade e resultado. Vai ter uma cobrança maior. Com todo mundo voltando, vai ter uma cobrança maior. E até o Flamengo deu uma certa sorte, porque o terceiro lugar é no sábado, no Uruguai joga sábado. Então vai jogar sábado contra o Canadá. É provável até que o Bielsa mexa no time, reveze, não fique tão preocupado assim como se fosse a final com a Argentina. Contra a Argentina seria um jogo muito mais desgastante, muito mais físico, muito mais violento do que um jogo contra o Canadá por terceiro lugar. Então, em tese, eu acho que para o Flamengo foi bom o Uruguai ser batido pela Colômbia, porque os jogadores não devem ser tão exigidos como seria numa final. Eles chegam meio desanimados. O cara ganha muito bem para estar desanimado quando voltar para o clube dele. Tem que se animar. Seleção, esquece, acabou. Até porque quem paga salário é clube, né? Seleção, né? A Associação Uruguai de Futebol que sustenta a vida confortável dos jogadores uruguaios do Flamengo, né? Quem sustenta é o clube. Então tem que ficar bem claro. Eu acho que é bem claro para todo mundo. E ele vai ter um dia a mais. Quer dizer, os caras jogam no sábado, eles podem estar no Rio de Janeiro segunda, terça-feira no máximo. Aí tem quarta, quinta, sexta, sábado, né? Então até o jogo de sábado. É um tempo razoável para ele poder ter todo mundo de volta, treinar e colocar em campo nesse jogo de Brasília no dia 20 contra o Criciúma.